Uhum. Solta. Olá, boa noite. Mônica, Ninha, André, Samuel, estão todos me escutando? Dá um ok aí. Estão conseguindo me escutar? Ok. Dá um tempinho pro povo entrar. Sua bênção, Ninha. Sua bênção, André. Ok, André. Valeu. Hoje, onde muitos adeptos do Candomblé estão comemorando o dia de Obaluayê, né? Nada mais justo que entrar com o Panigé, o toque para nosso pai. Maninha, Raquel, sejam todos bem-vindos para minha primeira live. Eu não sei o que é que me deu, né, na minha insanidade mental, uma pessoa que é tímida resolver fazer live, né? Mas atendendo a pedidos, bora lá. Hoje a live terá como tema perguntas e respostas. Será um tema livre. Quem me acompanha aqui no Instagram, olá Raquel, quem me acompanha aqui no Instagram viu que eu botei no Stories uma caixa de perguntas para que fossem feitas para mim, para poder eu responder aqui na live. Ira Lima, seja bem-vinda. E eu vou dar prioridades às perguntas que foram feitas tanto no Facebook como no Instagram. Eu não sei por que motivo, né? Vocês que me mandaram as perguntas, que inclusive algumas já estão até aqui na live, pediram para não ser identificadas, mas ok. Bora começar. Tá todo mundo me ouvindo, né? Só me sinaliza aí mais uma vez para poder a gente começar com as perguntas. Bruno Mocho, seja bem-vindo você também. Alessandra Simplício. Pronto. Como eu havia dito, eu vou dar prioridade a perguntas que foram me feitas no Instagram e no Facebook. Se porventura, antes de terminar o tempo, eu conseguir responder a todas as perguntas, aí eu venho aqui para as mensagens de vocês para poder responder as perguntas também de vocês, ok? Bora lá, a produção chegou, né? Milagrecinha está comportada, está quieta. Bora lá. A primeira pergunta que me foi feita pelo Instagram foi qual seria o papel de um abiã dentro do candomblé. Odete abençoe, Raquel, sua bênção. A primeira pergunta foi qual o papel de um abiã dentro do candomblé. Há certo tempo atrás,
Eu, inclusive, fiz até acho que foi o último vídeo que eu fiz lá no meu canal no YouTube, falando justamente sobre isso. Onde eu fiquei até triste ao ver em um grupo de candomblé no Facebook, falando sobre a questão do papel dos abiães dentro do barracão, dentro do Ilê Axé. E 80% das respostas, inclusive dadas por abiães, diziam que abiã, em uma palavra um pouco até pesada, seria o escravo do terreiro. Que o papel do abiã seria passar, lavar, limpar, lavar banheiro, cozinhar, fazer as tarefas do Ilê Axé. E eu me senti até um pouco triste ao ver os próprios abiães pensarem desta forma. Lembrando que o papel de zelar, de cuidar do Ilê Axé é de todos, seja abiã, iaú, um ebome, babalorixá, ialorixá, eque, diogã. Esse é um papel como um todo, de todos que pertencem àquele ebé, àquela casa de axé. E eu fiz justamente este vídeo no meu canal do YouTube porque eu fiquei um pouco indignado com a resposta dos abiães. E aí eu falei um pouco justamente sobre a questão do papel do abiã, no meu ponto de vista. Primeiramente, temos que entender que abiã é o início de tudo dentro do candomblé. Para uma pessoa ser um sacerdote, ser um babalorixá, ser um ialorixá, para ser um ogã, um equede, até mesmo um iaú, ele precisou ser abiã. E sem abiã não existiria candomblé. Até mesmo porque iria chegar a um certo momento que iria se acabar todos os iniciados, que é o destino de todos nós. Vinha a falecer Rita Santos, seja bem-vinda. E não iria ter mais quem continuasse com a nossa religião. Então, abiã é o início de tudo, é a parte mais importante do candomblé. Porém, o período do abianato, ele é crucial, de grande importância dentro do candomblé para o próprio abiã, porque é o período onde ele se descobre, é o período onde ele conhece o que é o candomblé, o que é o orixá, o que é a força do orixá na vida de todos nós. E o papel do abiã, no meu ponto de vista, primeiramente é estudar. É estudar, é aprender, é questionar tudo. Aprender saçanha, rezas, aprender sobre folha, aprender um pouquinho de tudo que tem dentro do terreiro de candomblé, dentro da casa de axé, um pouquinho de tudo que é permitido a ele. Até mesmo porque nós sabemos que nossa religião ela tem hierarquias aonde cada pessoa pode ir até um determinado ponto de acordo com seu grau dentro da religião. Enfim, vocês que são abiãs, que estão aqui, que estão me acompanhando, que acompanham também meu trabalho no YouTube, botem isso na cabeça de vocês. A abiã não é menor que ninguém, a abiã é uma parte fundamental e importante dentro da religião, e o papel de abiã não é ser escravo nem de zelador nenhum, nem do terreiro de candomblé, ok? E aí vamos para a próxima pergunta, que foi: casal pode ser iniciado pelo mesmo pai ou mãe de santo? Um tema que me gerou bastante polêmica, inclusive eu gravei um vídeo também falando sobre isso, e que gerou bastante, ataques à minha pessoa pelo vídeo, pela minha explanação no vídeo, né? Primeiramente, temos que entender o seguinte: o culto do candomblé é uma religião brasileira. Ela foi criada a partir do culto tradicional, o culto africano, o culto do orixá. E se tratando de um culto afro-brasileiro,
um culto que foi gerado do culto tradicional, temos que entender que em terras africanas existe um sacerdote por tribos. Acho que todo mundo aqui deve saber, deve ter a consciência de que em terras africanas o culto o culto do orixá é territorial. Cada tribo cultua apenas um único orixá, onde todos esses são iniciados para o mesmo orixá. Quem vive em terra de Oió é iniciado apenas para Xangô, independente de como aqui no Brasil cada um tem um orixá diferente, o candomblé cultua todos orixás. Na África, em territórios africanos, é separado, cada culto pertencente a uma única tribo. E dentro dessa tribo, como eu falei, existe apenas um sacerdote, onde este sacerdote inicia a todos dessa mesma tribo. Seja casal ou não, seja parente consanguíneos, certo? Então, até respondendo uma pergunta que já tinha sido me feita aos meses anteriores, um babalorixá, um yalorixá pode também iniciar, sim, seu filho consanguíneo, certo? A questão da iniciação... Ok. A questão da iniciação por casal, criou-se esse tabu aqui no Brasil por diversos motivos. Uma, pela influência do cristianismo dentro da nossa religião, certo? Todo mundo aqui já estudou um pouco de história, sabe que antigamente, na época da colonização, a religião que predominava era o cristianismo, e nosso culto ao orixá era dado como um culto demoníaco. Então, as pessoas eram obrigadas a se esconder atrás do cristianismo para poder cultuar os orixás. E aí, uma certa vez, um seguidor me disse que a partir do momento que um casal é iniciado pelo mesmo sacerdote, eles se tornam irmãos de santo. E eu disse que eu discordava, pelo seguinte fato: partindo do princípio que todos nós fomos iniciados, fomos criados por Olodumare, por Olorum, por Deus, já somos todos irmãos, independente de iniciação ou não. O culto ao orixá, ele é um culto familiar. Sendo um culto familiar, não há necessidade nenhuma de separar esse casal. Ah, é incesto. Não seria incesto, até porque incesto é a relação entre dois parentes consanguíneos. E irmão de santo não tem parentesco nenhum consanguíneo. Então, baseado no culto tradicional, no culto ao orixá, a resposta desta pergunta seria sim. Porém, tudo dentro da nossa religião, toda a nossa ritualística tem que ser consultado o jogo de búzio, o Erim de Logum. Se no Erim de Logum informar de que não há problema nenhum, por que não? Esse negócio de criar regras, de dizer que é certo ou errado, eu acho isso um pouco errôneo dentro da nossa religião, sendo que quem manda na nossa religião são os orixás. Eles que são os deuses, eles que determinam o que pode ou não ser feito. A terceira pergunta que me foi feita foi: por que Iemanjá, aqui no Brasil, é cultuada no mar e na África não? Primeiramente, em terras iorubais, o culto ligado ao mar seria destinado a mãe de Iemanjá, Omoloco. E quando o culto ao orixá veio aqui para o Brasil, como ele foi passado pela oralidade, não teve nenhuma cartilha, meio que se perdeu este culto. E aí teve também a questão de muitos anos atrás, onde os pescadores estavam com escassez de peixe no mar. E na África, eles tinham um costume, a tradição de quando acontecia isso, fazer oferenda para as donas das águas. E aí resolveram fazer esse ritual no mar. E deu certo. Então assim se
deu a continuação do culto de Iemanjá aqui no Brasil, dentro do mar, certo? Mas em terras iorubais, Iemonja, ela é da água doce. Porém, não há mal nenhum no culto dela também no mar, até mesmo porque a gente sabe que a água do mar com a água do rio, eles se encontram, então tá tudo na água, tá tudo em família. A outra pergunta que me fizeram foi em relação a Oyá e Ansan. São a mesma coisa? Se não, qual a diferença? E aí eu respondo sim e não. Por quê? O orixá, o nome do orixá é Oyá. E Ansan é uma palavra brasileira que se originou de Iamessan, que seria um título que Oyá carrega como a mãe dos 9 céus, que seria Iamessan Orum. Então, por causa de Iamessan, pegaram essa palavra Iamessan, virou Yansan e ficou até hoje, ok? Mas o certo é Oyá, ou como o pessoal chama carinhosamente, por conta desse título, Iamessan Orum. Tempo é um orixá e quais as suas características? Tempo não é um orixá, até mesmo porque Tempo ele é uma divindade do culto Angola. Sendo do culto Angola, ele seria Inquice, chamado também de Quitembo e Indemboá, seria a divindade. Eu não vou entrar em questão de característica deste orixá pelo seguinte fato. Eu tenho seguidores tanto de Umbanda como de Candomblé, Queto, Angola, Jefon, assim como eu tenho também seguidores tanto do culto tradicional como do culto Aifá. E no culto tradicional, em terras iorubais, esta divindade, Quitembo, ela não tem o transe. Então eu prefiro me resguardar referente a esta questão, certo? Falar sobre característica deste orixá, que na verdade não seria orixá, seria Inquice, é uma divindade da nação Angola. Uma outra pergunta que foi me feita: é verdade que Egum se disfarça de Exu, Caboclo e até de orixá quando a pessoa não é feita? Sim, Egum pode sim se disfarçar, certo? Se passar por orixá, caboclo e Exu, mas isso não se resume apenas a quem não é feito, apenas a quem é abian. Isso pode também acontecer para uma pessoa já iniciada. Inclusive, eu até conheci um caso bem próximo a mim, que está inclusive até na live, sobre o Egum se passar por orixá. Aí essa mesma pessoa que me fez a pergunta referente à questão de Egum, me pergunta: e quantos Exus uma pessoa que é feita e se desvelha no santo pode receber? Porque eu conheci uma que recebia 7 Exus. Primeiramente, temos que procurar analisar se esta pessoa que recebe esses 7 Exus, se de fato ela é de Candomblé ou se ela é de Umbanda, ok? O que seria Exu e Pombogira? Seria ancestrais nossos. Então, estipular números de quantos Exus uma pessoa iniciada ou até mesmo não iniciada pode receber seria pecado, né? Eu falar sobre isso. Porém, 7 Exus, uma pessoa de Candomblé iniciada e que se desvelha no santo, eu acho um pouco demais. Até mesmo porque nós sabemos que, a partir do momento que a pessoa é iniciada dentro do culto do Candomblé, meio que fica limitado a alguns transes, algumas possessões. O que você
O que você pensa sobre o sincretismo religioso? Pois é bem confuso. Por exemplo, Oxóssi ou Ogum é São Jorge. Isso varia muito de estados, certo? Até mesmo porque aqui em Salvador, São Jorge de fato é ligado a Orixá Oxóssi, assim como Santo Antônio é ligado ao Orixá Ogum. O que é que eu acho sobre a questão do sincretismo? Eu gravei um vídeo, que foi inclusive o primeiro vídeo que eu fiz do meu canal no YouTube, onde eu falo sobre o sincretismo. O porquê existiu o sincretismo, existe até hoje. Como eu falei no início da live, para quem não estava aqui, que eu vi que está entrando mais gente, o sincretismo religioso aconteceu porque na época onde aconteceu a colonização, a época da escravidão, nossa religião, nosso culto, ao culto ao orixá, era considerado um culto, uma prática demoníaca. E a religião que imperava aqui no Brasil era o sincretismo, ou era o cristianismo, perdão. E justamente para poder se cultuar os orixás, os negros, nossos antepassados, os escravos que foram trazidos para o Brasil, eles precisavam camuflar o culto deles e utilizaram da prática do sincretismo religioso, fazendo ligação entre um santo católico e um orixá. Pois bem, no tempo de hoje, no século em que vivemos, eu, Odessurá, não vejo uma necessidade real de ainda estarmos com esta prática. Não condeno quem faça. Não é que eu seja contra o cristianismo, não é que eu seja contra quem cultua, quem gosta dos santos católicos. Não. Porém, a prática da ligação de um orixá com um santo cristão, eu não concordo. Aí uma vez me questionaram, você disse que não concorda e cultua caboclo. O culto a caboclo é um culto diferente, é um culto brasileiro, não tem ligação nenhuma com o culto do orixá. Nós sabemos também que os índios, na época da colonização, também foram escravizados e catequizados. Então, eu exigir que hoje os índios, os caboclos, se desliguem da essência deles, do que eles aprenderam, do que eles viveram, para poder me agradar, seria um pouco demais, né? Então, assim, o culto do sincretismo religioso, eu sou contra. Eu não pratico. Gosto da reza de Santo Antônio? Gosto. Mas eu gosto da reza de Santo Antônio quando é feita por pessoas católicas. Esse negócio de... embora eu não goste muito de citar nomes de terreiros de candomblé, inclusive até já expus isso, eu não gosto de estar citando nomes de pessoas nem de terreiros de candomblé. Mas o terreiro onde eu fui iniciado, aonde eu sou filho de santo ainda hoje, lá tem a reza de Santo Antônio. Eu particularmente não gosto. Respeito, até porque quando adentrei na casa já existia essa prática, porém eu não concordo e não participo. Respeito a todos que participam dessa prática, mas eu não concordo. O orixá é orixá, santo católico é santo católico. Um veio da África e o outro é europeu. Não tem ligação nenhuma, ok? A outra pergunta que me fizeram, inclusive foi a mesma que também me fez sobre a questão do sincretismo, Euá é irmã gêmea de Oxumaré? Uns dizem que sim, outros dizem que não. Euá e Oxumaré são dois orixás sem nenhuma ligação, embora nascidos em mesmas terras, em terras africanas, porém são distintos, não tem ligação nenhuma. Inclusive, algumas pessoas falam que Euá seria o lado feminino de Oxumaré. Se formos
nos basear por itãs, que seria a nossa Bíblia, todo itã ele vem de um Odu. E não existe Odu nenhum que faça ligação de parentesco entre Euá e Oxumaré. Então, não. Euá não é irmão de Oxumaré e Euá não é o lado feminino de Oxumaré. Ok? Euá, Euá, Oxumaré, Oxumaré. São dois orixás distintos, pertencentes à cultura iorubá, porém sem nenhuma ligação. A outra pergunta que me foi feita foi: o que é Bori? E qual a ligação do Bori e dos orixás? E o Bori faz ligação do filho com a casa de Candomblé? Eu também gravei um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre isso. Primeiramente, antes de falar sobre o Bori, temos que entender o que é Ori. Ori, no culto tradicional, ele é considerado um orixá. O orixá primordial, essencial na vida do ser humano. Por quê? Uma pessoa que tem um ori perturbado, uma pessoa que tem um ori fraco, que tem um ori confuso, nada ele vai conseguir. Primeiramente, Bori ele é um ritual específico para o ori. Seria o ato de alimentar o nosso ori para trazer prosperidade, para trazer equilíbrio, tanto mental, espiritual, como saúde. Então, não existe ligação do ritual Bori com o orixá, exceto com o orixá Ori. Aqui no Brasil, se tem a tradição de fazer o Bori ligado a Oxalá e Iemonja. Isso aí é tradição do Candomblé, certo? Mas não quer dizer que o Bori seja para Oxalá ou seja para Iemonja. O Bori, ele é para o nosso Ori. E aí a outra pergunta foi, se Bori faz ligação do filho com a casa? Não. Primeiramente, toda e qualquer pessoa pode tomar Bori, seja ela da religião ou não, seja ela até de uma outra religião. Como eu disse, Bori é um ato para trazer equilíbrio para o Ori. Elisete, meu amor, sua bênção. Bori, ele é um ato para trazer equilíbrio para o Ori. Então, ele não tem ligação nenhuma com o orixá e nem faz com que o filho tenha alguma ligação com a casa. Primeiramente, que eu acho até errado, dentro da nossa religião, como nós sabemos que nossa religião é baseada em questão de hierarquia, certo? E questão de posto, de graus. Tem a Bian, Iaô, aí vem o Ebome, tem os Ogãs, Equedes, Babalorixá, Ialorixá, enfim. Uma pessoa que é a Bian e que tomou Bori não é mais que uma Bian que não tem Bori. O Bori, ele não traz grau para ninguém, como eu disse. Bori é um ritual para trazer equilíbrio, apenas. Então, uma Bian que tomou Bori e uma Bian que não tomou Bori está no mesmo patamar. Não há diferença, não há distinção. Eu tomei Bori, eu sou mais velho. Não. Você só se torna mais velho quando você se inicia, a partir do momento da iniciação. A outra pergunta que me foi feita: como proceder quando se é iniciado para o orixá errado? Temos que entender o seguinte: não existe orixá errado. Primeiramente, orixá, ele é elemento de equilíbrio. Por isso que nos iniciamos a orixá. A iniciação, ao contrário de que muitos falam, é um renascer, sua vida vai mudar. Não. É um renascer porque, a partir do momento que você se inicia, você traz aquela energia, aquela partícula de energia do orixá que é implantado dentro do nosso ori, e você se torna, querendo ou não, mais forte. Sua fé renova,
a sua força renova, mas você vai continuar sendo a mesma pessoa, ok? Então, quando você diz que você foi iniciado para o orixá errado, se orixá ele é elemento de equilíbrio, como é que eu posso afirmar que eu fui iniciado para o orixá errado? Eu vou dar um exemplo para poder ficar melhor. Odessurá, eu preciso do elemento de equilíbrio de saúde. Aqui no Brasil, cultuamos os orixás, normalmente mais conhecidos de 16 orixás, e o orixá, que seria ligado ao elemento de equilíbrio na área de saúde, seria Obaluayê. Pronto. Só que eu fui iniciado para Odé. Odé tá errado em meu ori, Odé tá errado em minha vida. Não, Odé vai me trazer prosperidade da mesma forma. Porém, vai me faltar aquele elemento de equilíbrio que eu preciso. Apenas isso. Não existe orixá errado. Pode sim existir uma iniciação que faltou alguma ritualística, que faltou algum elemento. Agora, iniciação errada, não. Todo e qualquer orixá, ele é essencial para nossas vidas. Aqui no Brasil, no culto do candomblé, se diz que só pode se iniciar uma única vez. Ok, da cultura da nossa religião. Porém, em terras iorubais, no culto tradicional e no culto de Ifá, você pode sim ser iniciado para vários orixás. Um exemplo, eu sou iniciado para Odé. Eu preciso da energia, do elemento de equilíbrio de Oxum. No culto a Ifá e no culto tradicional, eu poderia também me iniciar a Oxum, assim como poderia também me iniciar, se eu porventura precisasse do elemento de equilíbrio de Exu, eu poderia me iniciar em Exu. Não a iniciação como se é feita no candomblé. São dois cultos diferentes, embora um se originou do outro, mas são dois cultos diferentes, certo? Mas no candomblé só se inicia uma única vez. Aí a outra pergunta, inclusive da mesma pessoa, me perguntou: é possível um Ogã incorporar? Se sim, houve erro na iniciação com o Ogã, ou pode acontecer porque o orixá quer? Como eu disse, não existe orixá errado, ok? A questão de Ogã incorporar. Isso é muito comum, principalmente em Ogãs antigos, velho no santo. E existe um porquê disso acontecer. Antigamente, os homens dentro da nossa religião, eles não eram iniciados como orixá. Por se tratar de uma religião que sofria bastante represária, antigamente só se iniciava como rodante, como Iaô, as mulheres. Porque os homens eles tinham que ficar de linha de frente da proteção dos terreiros de candomblé. Então, todos os homens eram iniciados como ogãs, independente deles serem rodantes ou não, para poder eles ficarem acordados e tomar conta quando o terreiro fosse invadido, quando houvesse alguma guerra, alguma invasão, pela questão da discriminação do culto ao orixá. Porém, hoje, ainda existe um grande tabu quando se fala da questão de iniciação, principalmente para aquelas pessoas que são orixás, que são rodantes, que são eleguns, e não viram no santo. Primeiramente, temos que entender também que a pessoa que vai se iniciar tem que ter a consciência, não só a pessoa que vai se iniciar, inclusive a pessoa também que está iniciando aquele neófito, tem que ter a consciência que a pessoa que está se iniciando não é obrigada a ter o transe do orixá. O transe do orixá é o que menos importa na ritualística. Dentro da ritualística da iniciação, o que menos importa seria o transe, a incorporação. E aí, às vezes, acontece da pessoa não ter o transe
E os babalorixás ou ialorixás faz com que o Iaô saia com cargo. Ou, muitas das vezes, como eu já conheci casos, iniciam com Ogã. Não roda no santo, e aí, futuramente, o orixá dá o ar da graça. O tempo da gente, nós temos que ter consciência disso. O nosso tempo não é o tempo do orixá. O orixá, ele não é obrigado a nada. Nós que estamos aqui para servir o orixá e não o orixá a nós. Se o orixá não quer vir naquele médio, naquele momento, temos que respeitar. Tudo dentro da nossa religião, toda a nossa ritualística, certo? Tem que ser consultado o Erim de Logum, o jogo de búzio. A partir do momento que você resolve tomar o cargo de sacerdócio dentro da religião, nós temos que ter a consciência de que, independente de idade, independente de posto, independente de cargo, todos nós estamos para servir os orixás, e não ao contrário. Então, nós temos que estar à disposição, à mercê do orixá, e não o orixá a nós, ok? E aí a pessoa me perguntou também, se acontecer do Ogã ser iniciado como Ogã e futuramente vir a incorporar, a receber o orixá, ter o trânsito do orixá, o que acontece se este Ogã incorporar e qual o procedimento? Eu vou falar sobre a minha opinião referente a esse tema, ok? Que é até um pouco delicado de abordar. A partir do momento que eu fui iniciado como Ogã, suponhamos que eu já tenho 5 anos de iniciado como Ogã, e aconteceu de eu virar no santo. Eu vou ter que consertar essa questão. Como? Eu vou ter que passar por todos os orus que um Iaô passa. A sua idade como Ogã, esse é meu ponto de vista, deixando bem claro isso. A sua idade de Ogã, querendo ou não, ele vai zerar. Porque você, na verdade, não é Ogã, você seria Iaô. Você foi iniciado como Ogã. Você precisa passar pelos preceitos, pela ritualística de um Iaô. Eu acho que eu consegui responder essa pergunta. Olá, Vanessa. Seja bem-vinda. Aí me fizeram também uma outra pergunta. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Me pediram para falar um pouco sobre Maria Mulambo e Padilha. Olha só. Quando se trata, principalmente, de questão de Exus e Pombogiras, no caso Catiço, eu não gosto muito de falar sobre Itã e sobre histórias referente a essas entidades. Por quê? Olá, Ciara, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Por que eu não gosto de falar? Primeiramente, a Padilha que eu recebo, por mais que tenha o mesmo nome, não é a mesma que você recebe. E cada entidade teve a sua passagem aqui na Terra, teve a sua passagem, a sua história individual, certo? Então, não quer dizer que existe, sim, a história de Maria Mulambo, a dona da falange, assim como de Maria Padilha. Mas essa história não deve servir como base para minha Padilha ou para sua Mulambo. Então, eu não gosto muito de falar sobre essas histórias quando me perguntam sobre questão de principalmente de Pombogiras e Exus, ok? Mas o que é que eu posso falar sobre a questão de Maria Mulambo e Padilha? Primeiramente, eu não sei daqui quem é que tem tanto Mulambo como Padilha. Mulambo, ela é um espírito que ela é muito ligado à questão do empoderamento. A pessoa que carrega, que traz Mulambo como ancestral, normalmente ela é uma pessoa que não preciso de homem para nada, eu não preciso de um homem para me sustentar, eu não preciso de um homem para eu me amar, eu não preciso de homem para nada. É uma mulher empoderada. Essa é Maria Mulambo. Já Padilha, ela é mais ligada à questão de
dinheiro, ela é mais ligada à questão de sexo, mais ligada à questão de relacionamento, totalmente contrária de Mulambo, ok? E aí a outra pergunta que me foi feita foi, o que você acha de cultuar Exu e PG, deve ser Pombogira, e Pombogira dentro de casa? Olha só. Eu não sou contra nem a favor. Até mesmo porque eu tenho o assentamento de minha Padilha há muitos anos dentro de minha casa, certo? A partir do momento que eu, Odessurá, sei os elementos que foram dentro do assentamento, a partir do momento que eu conheço a energia dessa Padilha, a partir do momento que eu conheço de fato quem é essa, como eu posso dizer, essa entidade, esse espírito em minha vida, eu não vejo mal nenhum eu cultuá-la dentro de casa. Porém, nós sabemos que, principalmente as pombogiras, elas têm uma variação de energia, não que Padilha ou Exu trabalhe por mal ou trabalhe por bem. Não, não é isso. São neutros. Só que os Exus, os catiços, eles são um tipo de entidades que eles trabalham com resgate de eguns no umbral. Então, querendo ou não, para poder essas entidades trabalharem, eles precisam baixar a sua frequência energética. Por isso que muitos falam que a energia de Exu é uma energia densa, é uma energia pesada. Não que ela seja negativa, até mesmo porque se fosse negativo se cultuar o Exu ou a Pombogira dentro de casa, seria negativo também essa mesma entidade pegar o meu ori. Principalmente para a pessoa que foi iniciada no orixá, que foi consagrado ori ao orixá. Então, eu não vejo mal algum. Agora, se você tem um quintal, você tem um terreno, uma varanda, que você possa pôr a sua Padilha, a sua pombogira no espaço restrito apenas para ele, por questão também de energia, seria o ideal, seria o legal. Mas se você não tem, não faz mal algum. Alisson Pinho, seja muito bem-vindo, meu irmão. Um beijo, sua bênção. E aí vamos dar continuidade às perguntas que me foram feitas, certo? Fala um pouco sobre a questão da hierarquia dentro do candomblé, segundo a sua visão, a minha visão. Ok. Um assunto até um pouco polêmico. É o que, produção? Helder Ribeiro, seja muito bem-vindo, meu irmão. Sua bênção. Em relação à questão da hierarquia dentro do culto, tudo em nossa vida é movido à questão de hierarquia. Seja dentro do culto do candomblé, seja dentro de qualquer culto, qualquer denominação, tanto evangélico, espíritas, umbandistas, dentro de nosso trabalho, tem hierarquia, dentro de nossos lares, principalmente quando se trata de filhos, pai e mãe. Tem aquela questão, né? A casa, todo pai e toda mãe. Você é meu filho, você tem que seguir as minhas regras. E isso não seria diferente dentro da nossa religião. Tudo em nossa vida é necessário a questão de hierarquia para poder manter o equilíbrio, para poder manter o discernimento dentro daquele espaço onde se convive inúmeras pessoas. Porém, infelizmente, não só dentro da nossa religião, mas como eu sou candomblessista, sou iniciado dentro do candomblé e a live é para as pessoas do culto afro-brasileiro, ou seja, candomblé ou banda, às vezes as pessoas exageram na questão da hierarquia. Você ter uma hierarquia é uma coisa, você abusar deste poder é outra. E, infelizmente, acontece muito em terreiros de candomblé.
Eu não vejo nada demais, aí é um ponto de vista meu. Eu não vou adentrar nesse assunto a fundo, porque isso pode variar de casa para casa. E eu não quero comprar briga com ninguém referente a isso, certo? Mas eu, Odessurá, acho que às vezes muitas regras, muitos tabus que é criado dentro da nossa religião é desnecessário. Por exemplo, você, Yaú, ou você, Abian, não pode olhar nos olhos do Babalorixá e Yalorixá. Por quê? A questão de você olhar nos olhos te faz mais ou te faz menos? Como, um Yaô não pode sentar junto com o Eké de Ogã. Por quê? Não pode almoçar junto. Como eu conheço alguns terreiros, graças a Deus, no terreiro onde eu fui iniciado, não tem isso. Inclusive, muitas das vezes, a nossa Yalorixá até prefere servir primeiro aos filhos para depois ela mesmo comer. Mas, enfim. Mas nem todo terreiro é assim, né? Eu conheço muitos que, infelizmente, até acabam comendo resto. Principalmente quando se trata de Yaú e Abian. Eu acho isso um abuso de poder. Mas, enfim. Aí me pediram também para falar um pouco sobre a questão de obrigações dentro do candomblé. E o porquê do Oiê ou Decá só com 7 anos. Para quem não sabe, inclusive tem gente aqui na live que não é da religião. Para quem não sabe o que é Oiê ou Decá, seria a entrega do cargo de sacerdócio, certo? Que só é tomada após a obrigação de 7 anos, que seria o equivalente à maioridade, é quando você completa a maioridade, certo? Referente à questão das obrigações, primeiramente, é cultural esse termo, mas quando você fala obrigações, parece que você é obrigado a fazer isso, senão sabe-se lá o que vai acontecer. Certo? A partir do momento que você adentra dentro da religião, resolve se iniciar, eu acho que você tem que fazer tudo de coração, você tem que fazer tudo de boa vontade para agradar o orixá, independente de ter ou não as coisas. Eu conheço algumas pessoas que só faço por orixá se o orixá fizer para mim primeiro. Enfim, mas o porquê do Oiê após 7 anos? Esse período de 7 anos que você passa após a iniciação seria como uma escola, uma faculdade, vamos dizer assim. É o período onde você passa todo o processo desses 7 anos aprendendo. O cargo sacerdotal, ele não é brincadeira. Quem tem esse cargo, quem exerce esse cargo, sabe o quanto é complicado, o quanto é difícil. Principalmente por lidar com seres humanos. E não é toda e qualquer pessoa que está preparado para isso. Então, se dá esse período de 7 anos, justamente que é uma maneira de preparar aquela pessoa para exercer o cargo de sacerdote. Embora, infelizmente, dentro da nossa religião, também tem um grande defeito que seria no seu tempo você vai saber. Isso não está na hora ainda, não está no seu tempo ainda. E, infelizmente, muitas das vezes, sacerdotes antigos morrem levando muitos fundamentos, muitos segredos da nossa religião sem passar adiante. Então, você completa os 7 anos, muitas das vezes você não sabe nada, certo? Mas esse período de 7 anos seria para isso. Seria o tempo de você aprender o básico, até porque nossa religião, você nasce sem saber de nada, você vive, cresce aprendendo, estudando e morre sem saber de nada. Como é um ditado usado dentro do candomblé. Candomblé é um poço sem fundo. Quanto mais você cava, mais você vê que não chegou a lugar nenhum, certo? Quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais dúvida vai lhe surgir, mais dúvida você vai ter e você vai ter a consciência de que não sabe nada. E aí me fizeram
uma outra pergunta. Inclusive, a pessoa que me fez está aqui na live, pediu para não ser identificada também. Sou louca para fazer o santo, mas o lance de raspar a cabeça me impede. Só pode fazer o santo se raspar? Primeiramente, deixar bem claro a todos, essa pessoa que me fez essa pergunta, ela é uma pessoa pública, então por isso que ela se preocupa com a questão da catulagem, da raspagem do cabelo, certo? Eu uma vez já tinha até respondido isso para uma pessoa, onde eu falei que o processo de catulagem, o processo da raspagem, ele faz parte da liturgia da iniciação. É uma das etapas da iniciação. Quem já passou pela iniciação sabe disso. Porém, nem todo ori, como eu falei anteriormente, quando me fizeram a pergunta sobre ori e bori, nem todo mundo necessita da iniciação. Não é todo ori que necessita da iniciação, assim como não é todo ori que precisa de raspagem. Não é todo ori que precisa das mesmas ritualísticas na iniciação. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Olá, Babajai, Colofé. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com algumas coisas que eu falo, até para não expor certos tipos de segredos da nossa religião, certo? Então, a questão da raspagem, ela é, na sua grande maioria das vezes, fundamental e necessária. Porém, nem todo ori necessita de iniciação. Mucoiozambi. Nem todo ori precisa de iniciação. Às vezes, até mesmo Peraí. Olá, JP Melo Dias. Seja muito bem-vindo. A produção está aqui me sinalizando que você entrou. Sua bênção. Como eu estava falando, nem todo ori necessita da iniciação, certo? Às vezes, até mesmo um bori resolve, às vezes um ebó resolve, e muitas das vezes até muito mais eficaz até que uma própria iniciação, certo? Primeiramente, temos que entender o seguinte: orixá não cobra feitura, certo? Quem cobra feitura é o nosso ori. Quem necessita da iniciação, da feitura, é o nosso ori. Olá, Giovanni Oliveira, seja muito bem-vindo. Quem necessita da iniciação é o nosso ori e não o orixá. Quando você fala o orixá está cobrando, fica parecendo que você tem uma dívida com o orixá e você precisa pagar aquela dívida. E não é bem assim, certo? O orixá não precisa de nós para nada. Somos nós que precisamos do orixá. Ou seja, é o nosso ori que precisa da iniciação, do elemento de equilíbrio perdão, é que eu me desconcentrei, que eu fui ler aqui os comentários. A partir do momento que você, o ori, necessita da iniciação, certo? Que você vai ter que passar por essa ritualística. Mas até o momento, se seu ori não está necessitando do elemento de equilíbrio, ok? Não há necessidade de você adentrar. Além disso, existe também outras religiões, como a Umbanda, que não é uma religião iniciática como o Candomblé, caso você deseje. Eu entendo que você é uma figura pública, você, querendo ou não, tem que estar bonita, tem que estar arrumada, tem que estar com cabelo escovado. Porém, a partir do momento que você necessita da iniciação, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você se inicia, dá prioridade à sua vida espiritual, dá prioridade ao orixá, ou você não se inicia.
infelizmente, a catulagem, a raspagem do mucunã do cabelo é necessário, faz parte da ritualística da iniciação. Mas como eu disse, possa ser que um bori somente resolva a sua situação, ok? Espero que eu tenha respondido sua pergunta. Nós estamos com 55 minutos de live, certo? Se por acaso vocês tiverem alguma pergunta a fazer, mandem agora, certo? Até porque daqui a pouquinho vai cair a live, tá ok? De antemão, agradeço a todos vocês que se fizeram presente. Colofé para quem é de Colofé, Mutumbá para quem é de Mutumbá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, Aburu, Aboiê. Para todos vocês que são adeptos da religião ou simpatizantes, muito obrigado, tá ok? Quem não é inscrito em meu canal no YouTube, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreve, ativa a notificação, curte os vídeos, assiste os vídeos. Tá certo, gente? Produção tá me dizendo para eu voltar mais uma. Pediram, foi? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e aí eu retorno, tá ok? Falta só 3 minutos e não vai dar para eu responder muitas perguntas. Raquel, também tenho essa dúvida de raspar o cabelo. Rosana, minha mãe, parabéns pela explanação, muito obrigado. Você anotou? Pronto, a produção está me sinalizando aqui que anotou perguntas que vocês fizeram. Então eu vou encerrar essa live, tá ok? Vou salvar ela e retorno novamente. Espero que vocês retornem também, tá bom?